Oi, tudo bem? Um amigo me escreveu e eu comecei a pensar em como responder para ele. E eu achei que talvez essa resposta pudesse ser útil para mais alguém, por isso eu resolvi gravar esse vídeo com a resposta para ele. E aí serve para ele e para quem mais for assistir. Bom, deixa eu falar dele para vocês. Ele é um sujeito que aprendeu a programar sozinho. Ele autodidata, começou estudando Ruby, depois aprendeu PHP, trabalhou até bastante com PHP, fez um bocado de coisa e agora começou a se apaixonar por JavaScript, jQuery. Ele tem um background de design, ele trabalhou como designer durante muito tempo e ele está maravilhado com o fato de conseguir fazer tudo sozinho agora, projetar e entregar uma experiência rica para as pessoas. Ele quer unir na tela animação, multimídia, interação, fazer interfaces de fato ricas e tal. E aí ele me escreveu perguntando, falou, você que está aí no mundo de front-end, você está vendo um monte de linguagem nova surgindo para resolver os problemas do front-end aí, né? Opa, Haxi, CoffeeScript e tal. Ele falou, eu estou aprendendo JavaScript, jQuery, mas eu quero ir além, eu quero aprender mais, o que eu deveria estudar e tal, né? E aí eu tenho um conselho para ele que é um conselho específico para esse meu amigo, na situação dele, mas que talvez você possa usar aí para aprender algumas coisas. Na situação dele, eu hoje não estudaria CoffeeScript, Haxi ou Opa, porque o problema não está na linguagem, sabe? Esse é um negócio interessante de você entender. Eu sou um grande defensor da ideia de que programadores têm que aprender linguagens novas, sabe? Eu procuro estar sempre aprendendo novas linguagens de programação, porque sempre que você aprende uma linguagem nova, você aprende um jeito novo de expressar conceitos que você traz para as outras linguagens, sabe? Eu já disse isso algumas vezes aqui no canal, inclusive. Aprender Python me tornou um melhor programador Java, PHP, .NET e as outras linguagens todas. Quando eu me apaixonei por Python e aprendi os conceitos, eu me tornei melhor programador de maneira geral, não apenas melhor programador Python, né? Aprender JavaScript me tornou um melhor programador Python, né? Aprender bem JavaScript de verdade e tal. E assim por diante. Quando você aprende uma linguagem nova, você aprende um jeito novo de pensar, um conjunto novo de soluções. Então, eu sou um grande defensor da ideia de que você precisa sim aprender novas linguagens de programação, que você pode se especializar em uma com que você está trabalhando. Puxa, eu adoro Java, tem mercado para trabalhar com Java para o resto da vida, não quero trabalhar com outra coisa. Legal, você não precisa trocar de linguagem, mas aprender uma outra linguagem vai te tornar um melhor programador Java, pode ter certeza de que vai, tá? Então, eu defendo sempre essa ideia. Mas nesse caso específico do meu amigo, ele me escreveu perguntando de 3 linguagens que são um jeito diferente de lidar com o navegador, com a interface do navegador. São linguagens que estão tentando resolver problemas que o JavaScript tem. E isso eu acho um pouco perigoso hoje. Tá? Por quê? Por alguns motivos. Primeiro motivo é porque o front-end muda muito hoje. Tá? Com essa história de HTML5, e isso é bom, né? Não estou reclamando, é muito bom e tomara que continue assim. O ambiente de front-end tem mudado muito rapidamente. As coisas com que a gente trabalha hoje eram coisas que há 2 anos atrás, quando eu estava lá no W3C dando curso de HTML5, eu mostrava para as pessoas e dizia, olha, isso aqui é uma novidade, a gente vai poder trabalhar com isso e tal. E hoje a gente está trabalhando, sabe? Se você olhar o que era o mundo de front-end há 5 anos atrás e hoje, o salto que a gente deu em termos de tecnologia, com a morte do IE6 e a iminente morte posso considerar a morte do IE7 e o IE8 caminhando para a obsolescência, os navegadores evoluindo com atualizações automáticas, as evoluções do HTML5. O ambiente de front-end é um ambiente que muda muito. Ao mesmo tempo que ele muda muito, os motores dessa mudança estão baseando as suas estratégias no JavaScript. Tá? Então você pega, por exemplo, quem são os motores da mudança? O próprio W3C, que abraça o JavaScript como linguagem, ajuda na evolução
dos padrões, ajuda na evolução do ECMAScript, né? Os desenvolvedores de navegador, então se você pegar, por exemplo, Chrome ou Firefox, as extensões são construídas em JavaScript. Tá? As outras empresas que estão envolvidas nesse ambiente de web, então você vai lembrar, por exemplo, que para você fazer uma extensão para os softwares da Adobe, para a maioria deles hoje, a linguagem que você vai usar para escrever a extensão é JavaScript. Tá? Então quem está envolvido com web hoje está respirando JavaScript, está falando de JavaScript, então isso é muito interessante. JavaScript é uma linguagem que tem, embora tenha assim, coisas que podem ser melhoradas, que o CoffeeScript tenta melhorar e tal, mas JavaScript é uma linguagem que tem hoje uma relevância muito grande em todo esse ecossistema. Além disso, a própria comunidade de JavaScript é uma comunidade muito ativa, muito rica, como poucas comunidades de linguagem de programação são. A gente tem, por exemplo, Node. Tá? Então, se você ainda não viu Node.js, se você não estudou, não entendeu o que é, como usa, o que faz com isso, você está perdendo tempo. É muito interessante. Sabe? Node é um projeto fantástico, uma tecnologia incrível que te permite não só... Node serve para usar JavaScript no servidor? Serve, ok? Mas não é só isso. Muito mais. Node te permite um controle do seu servidor web ou do seu servidor, que não precisa necessariamente ser web, né? Um controle do que você está construindo ali, que a gente nunca teve antes, sabe? Pela primeira vez você tem uma linguagem simples de usar, dinâmica, que você não vai precisar estudar ciência nuclear para poder construir, em que você constrói o servidor junto com a construção do software, se você quiser, em que você tem controle preciso de como o servidor vai se comportar. Então, quero trabalhar com WebSockets, fantástico, maravilhoso com Node. Quero montar um servidor de streaming, dá para montar com Node. O que você imaginar fazer que envolva rede, que envolva internet, você consegue fazer, e usando JavaScript. Então, sim, também tem essa vantagem de você estar usando JavaScript no server e no client, né? A gente tem jQuery, eu acho que eu não preciso nem falar de jQuery aqui, como é fantástico, né? Mas a gente tem, por exemplo, Angular. Angular é também, se você precisa construir aplicação, não é simplesmente animação bonitinha, é uma aplicação séria, né, com listagens, formulários, com binding entre o que tem aparecendo na tela e um banco de dados acessível via REST de algum lugar, tal. Angular é uma ideia incrível, é um framework que vale a pena muito você estudar. Backbone também pode ser, tá? Não necessariamente Angular, mas essa nova geração de frameworks feitos para construir aplicação são interessantíssimos. Então esse é um outro motivo pelo qual eu me ateria ao JavaScript hoje. E um terceiro motivo é que o próprio JavaScript ele evolui devagar por ser um padrão do ECMA e tal, e é natural que isso aconteça, porque como o mundo inteiro está usando, se você evoluir muito rápido, você quebra muita coisa, né? Então precisa ter esse cuidado, mas se você der uma olhada no padrão do ECMAScript para as novas versões, eles estão fazendo um trabalho muito interessante. O futuro de JavaScript é muito promissor, vale muito a pena. Então, o conselho que eu daria para o meu amigo hoje é: aprende, antes de partir para uma outra linguagem para resolver o problema do front-end, você pode aprender um pouco mais desse ecossistema. Angular, Node são coisas que eu recomendo muito você aprender. Tá? Se você está com um tempinho sobrando, quer aprender uma outra linguagem, no momento eu recomendaria, por exemplo, você aprender Python, uma linguagem interessantíssima, muito produtiva, vai te ensinar muita coisa sobre programação, aprender Python. Muita coisa que inclusive você vai usar nas novas versões do JavaScript. Se você for comparar, tem muitos recursos lá que o Python já tem igualzinho e tal. E é um negócio que a gente tem, assim, hoje, um pouco mais de certeza a respeito do futuro, sabe? Hoje eu não apostaria numa linguagem nova dessas para substituir o JavaScript, por conta do papel que o JavaScript tem hoje no mercado, por conta do que o JavaScript representa para a comunidade de front-end hoje. Então, aprofunda no JavaScript, aprofunda nas ferramentas
construídas em JavaScript, né? Quando você está estudando Angular, você não está estudando JavaScript, você está estudando uma ferramenta específica. Node é a mesma coisa, mas aprofunda nessas ferramentas. Você vai ver que tem muita coisa para você aprender, muita coisa para te tornar um programador melhor. Depois de aprender tudo isso, aí você pode tomar uma boa decisão sobre CoffeeScript, Haxe, Opa, ou seja lá o que mais linguagem que apareceu no momento dizendo que JavaScript está obsoleto. Tá? Bom, uma opinião de graça que eu dei aqui. Naturalmente você pode discordar de mim, você pode escrever aí nos comentários que eu estou errado, que não é isso e tudo mais, ou concordar também. Se você gostou do vídeo, clica no joinha. Se você tem perguntas para fazer também, queria que eu respondesse sua pergunta aqui, escreve para videos@vize.com.br. videos@vize.com.br. Vai ser um prazer responder sua pergunta aqui.